Esse estudo foi desenvolvido por mim em parceria com 2 coautores, que foram Samuel Barros e a Tatiana Dourado. Surgiu de uma inquietação que a gente viu que o Brasil se tornou mesmo um céu aberto para o estudo das fake news, no sentido de que a gente teve processos eleitorais, eleições, a de 2018, por exemplo, a de 2020 também, as eleições municipais, tomadas por processos de desinformação. O objetivo desse estudo foi testar a hipótese do efeito de terceira pessoa ao fenômeno das fake news. E o que é que essa teoria, a hipótese do efeito de terceira pessoa diz? Diz que os indivíduos, as pessoas, eu, você, todo mundo, a gente tende a superestimar os efeitos, sobretudo os efeitos nocivos da comunicação em outras pessoas e subestimar esses efeitos sobre nós mesmos. Esse efeito foi testado sempre muito associado a mensagens avaliadas como negativas socialmente. Aplicaram esse efeito a estudos sobre games, propaganda sobre tabagismo, a violência, porque percebeu-se que as mensagens negativas desse efeito era comprovado. Então, buscamos aproveitar esse objeto, que já é tido como indesejável socialmente, para aplicar ao efeito de terceira pessoa. A gente criou um questionário online e divulgamos em alguns grupos do Facebook. E a gente buscou estudar particularmente aquelas pessoas que já tinham algumas preferências políticas muito claras. Por quê? Uma hipótese que já foi testada por outras pesquisas, outros pesquisadores, foi que quanto mais as pessoas tendessem a ter opiniões, posicionamentos mais firmes, maior a tendência de a gente identificar o efeito de terceira pessoa. Então, a gente buscou aplicar esse questionário em alguns grupos específicos do Facebook que já tratavam de políticas. O ano de aplicação desse questionário foi em 2017 e no ano a gente buscou identificar quais eram os temas políticos, mais relevantes. Então, buscamos algumas palavras-chave e essas palavras-chave foram Lula, Bolsonaro, Lava Jato, Dilma e Temer, atores políticos mais predominantes no momento. Nós buscamos os 5 maiores grupos no Facebook que tratavam sobre esses temas. E soltamos o questionário nesses, portanto, 25 grupos, que foram 5 grupos mais populares sobre 5 palavras-chave. Coletamos 1.600 respostas. Aconteceu que dessas 1.600 respostas que recebemos, tinha um volume muito grande de 1.300 pessoas se declarando como de esquerda ou centro-esquerda e apenas 300 pessoas se declarando como de direita, extrema-direita ou centro. Para tornar a nossa amostra mais confiável e menos enviesada, a gente excluiu as respostas das pessoas que se autodeclararam como de centro, centro-direita e extrema-direita. Se tornou uma amostra de, mais especificamente, 1.317 respostas de pessoas que se declararam como de centro-esquerda ou extrema-esquerda. Na nossa primeira hipótese, a gente pediu para as pessoas estimarem qual que é o efeito que elas acreditam, das fake news, da desinformação, nelas mesmas e em outros grupos sociais. Esses grupos foram nos seus amigos, na sua família, nos seus colegas de faculdade e nos cidadãos brasileiros em geral. A gente identificou que o efeito foi, sim, comprovado. Isso quer dizer que cidadãos e cidadãs brasileiras, os que responderam à nossa pesquisa, acreditam que, em primeiro lugar, as narrativas fraudulentas são altamente nocivas e indesejáveis e muito eficazes em outras pessoas e principalmente naquelas distantes de você. Isso porque o efeito presumido foi maior naquele grupo social chamado cidadãos brasileiros em geral, então aqueles mais distantes. E na medida em que os grupos sociais foram se tornando mais próximos, as pessoas acreditaram que os efeitos eram menores e menor ainda em si mesmas. Na nossa segunda hipótese, que foi confirmada, a gente demonstrou que aquelas pessoas que disseram ter muita capacidade para identificar fake news foram aquelas que demonstraram maior efeito de terceira pessoa. A nossa terceira hipótese, que também foi confirmada, evidencia que aquelas pessoas que disseram checar fontes com maior frequência também avalia que as outras pessoas estão ainda mais vulneráveis do que si mesmas. A nossa quarta hipótese verificou se a experiência da pessoa já ter compartilhado fake news também influencia no efeito de terceira pessoa avaliado sobre si e sobre os outros. Dessa
Dessa vez, a nossa hipótese foi negada, e esse resultado foi muito interessante, na verdade, porque mostra que os indivíduos que têm consciência, que já contribuíram para a disseminação de fake news, sabem que tanto ela quanto outras pessoas estão vulneráveis a acreditar nessas narrativas. Sem dúvida, esses estudos podem ajudar, uma vez que a gente entende esses processos, fluxos de desinformação pelas diversas plataformas de redes sociais, a gente pode contribuir para ações, potencialmente, de combate à desinformação, seja por meio da formulação de políticas públicas, de organizações da sociedade civil, autorregulação das plataformas, existência e criação de uma legislação, ou todas essas formas de combate juntos. Então, o primeiro passo é estudar, compreender como que a desinformação opera, tanto a nível individual, psicológico e cognitivo, quanto a nível social e político.